dia, gente. São 6h34 da manhã aqui no Rio de Janeiro, dessa super quarta. A gente que hoje estamos vivendo a expectativa da divulgação, né, de dados da inflação americana, o que pode causar um pump relativo no Bitcoin. Então vamos analisar aqui o gráfico do Bitcoin e o mundo cripto do dia de hoje. Já deixa esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo cripto e me segue no Instagram, @GabsCryptoLife. QR Code está aí na tua tela. Bom, Bitcoin que fez a máxima nesse momento em 61.314 e a mínima em 60.447. O Bitcoin, que como eu reportei para vocês, segue estressando a resistência de 61 mil dólares e romper a MM200. Como eu já falei, não é tão simples romper a MM200, geralmente o preço não rompe na primeira tentativa. A gente nessa região aqui, a gente tem a congruência com algumas resistências. Por exemplo, o que faz essa resistência de 61 mil dólares aqui? A gente sabe que a resistência não é uma linha fixa, né? É uma região. Bom, a gente tem primeiro essa parte aqui de 0.382 da retração de Fibonacci, nesse momento. A gente tem a MM200, que é uma boa resistência. A gente tem a Lauer da nuvem de Ishimoku. A gente tem a mediana da banda de Bollinger. E a gente tem a mediana do canal do Keltner. Então, tudo indica o quão forte é essa resistência. E é por isso que, como eu já tinha reportado para vocês no início da semana, que a gente teria um pouco de dificuldade de romper essa região, porque a gente tem muita ordem de venda, ou tinha muita ordem de venda, na região de 61.200, 62 mil dólares. Essa região tem uma pressão vendedora forte. E é por isso que a gente não conseguiu ainda romper essa região. Mas o nosso volume comprador tem aumentado, a dominância do Bitcoin foi lá para casa dos 57, 58, fez um topo, rompeu essa nossa figura triangularizada lá para a região de cima. Nesse momento está na região ali de 57%, mas a tendência do Bitcoin, dessa dominância, é cair, tá? E aí as altcoins vão começar a dar uma resposta boa. Lembro os senhores que a queda da dominância do Bitcoin não significa a queda do preço do Bitcoin, tá? A bolsa do mundo, nos futuros, né, seguem teoricamente abrindo em alta, a Nvidia com mais 6,53%, Amazon com mais 2,6%, Tesla com mais 5%, tá? E o mundo cripto, que não para, segue todo verdinho aqui, com algumas altcoins de NIR buscando 7%, a VAX 3%, com algumas altcoins buscando uma alta importante no dia de hoje nessa expectativa do Fed. Do IPCA, como eu falei aqui, a inflação no Reino Unido sobe menos que o previsto. A inflação no Reino Unido sobe para 2,2% em julho, abaixo das previsões dos economistas. Então, isso a gente ainda não tem a divulgação dos dados da inflação americana, mas o fato da inflação do Reino Unido ter subido menos do que o previsto, ter apresentado essa queda, ter dado uma aliviada, já indica para a gente, dá indícios do que pode vir na inflação americana, tá? Então, se de fato a inflação americana apresentar dados melhores que o esperado, dados onde a inflação deu uma diminuída, vai fortalecer o Fed para seguir com um plano emergencial de corte da taxa de juros e dessa maneira o mundo cripto vai surfar uma onda positiva. Dessa maneira, se a gente conseguir ter esse recuo da inflação e a expectativa para o corte da taxa de juros, pode ser o pump que o Bitcoin está precisando para romper essa MM200 aqui, romper essa região de resistência. E rompendo essa região de resistência, sabe onde a gente vai parar nesse primeiro momento?
a gente vai parar aqui na região de 64 mil dólares, tá? A gente vai buscar um patamar do interior da nuvem e romper para cima, porque aqui a nuvem já está cruzando, já está invertendo. Além disso, a gente vai buscar também a mediana do canal que é tendo aqui da banda de Bollinger aqui em 68. A gente vai romper essa mediana e vai buscar essa região de 0,5 aqui da retração de Fibonacci. Então, rompendo a MM200, num primeiro momento, a gente rompe também a mediana de Bollinger, busca essa região de 0,5 em 62.800, dá uma última testada para poder chegar aqui na região de 64. Rompendo essa região de 64, a gente vai lá em cima estressar a nossa LTB aqui, que seria na verdade, a nossa grande bandeira de alta. A gente vai estressar a parte superior dessa bandeira, vai testar a parte superior dessa bandeira. E ao meu ponto de vista, tudo indica que a gente está chegando no fim dessa grande acumulação do Bitcoin para de fato estressar e iniciar a nossa quinta onda de Elliott. Ao meu ponto de vista, não perdemos ainda essa vigência da onda de Elliott. Ao meu ponto de vista, isso aqui foi um stop, uma oportunidade, uma armadilha de urso, como eu já mostrei para vocês em outro ciclo que acontecia, tá? Para o Bitcoin subir. O DXY, que no futuro aqui está operando lá embaixo, rompeu essa resistência de 102, o DXY emburacou, ele guarda essa correlação com o Bitcoin que eu sempre falo com vocês, apesar de estar anormal esses dias, o DXY emburacou, veio aqui lá no dia 5 estressar aqui embaixo a nossa cunha triangularizada e hoje pode ser que venha estressar a nossa cunha triangularizada aqui também. Tá? A gente está muito longe da nuvem de Shimoku, a gente está muito longe da MM200 e a gente está estressando nesse momento a lower da banda de Bollinger. Então o DXY pode muito que bem vir tocar aqui embaixo na região de 102 para estressar essa nossa LTA aqui embaixo, tá? E depois tentar voltar aqui para cima do 102. Não ter força para transpassar o 102, vamos ver como vai ficar o dia. Mas o Bitcoin emburacando do jeito que está, o DXY emburacando do jeito que está, é um ponto positivo para o Bitcoin, tá? Bom, acabou que eu não consegui gravar um vídeo para vocês ontem, então eu vou falar dessa notícia aqui, da live que rolou anteontem, tá? O Musk e o Trump fizeram uma live no Twitter que o mundo cripto esperava muito, esperava até que o Musk falasse alguma coisa da Dogecoin para poder mexer um pouco o mercado, que o Trump citasse algo do mundo cripto, já que os dois são grandes pró-criptos, mas jogaram um balde de água fria no mercado. Não deram uma palavra sequer sobre Bitcoin ou o mundo cripto. Focaram basicamente em falar sobre imigração, onde o Trump promete fazer a maior deportação da história americana. Falaram sobre aquecimento global, sobre economia, sobre IA. A live que teve um grande problema de DDoS, de hackeamento, né? Atrasaram o início da live e o Elon Musk acusou a oposição quanto a isso, disse que sequer nem conseguem escutar o Trump falando, a oposição. Enfim, a live atrasou por volta de meia hora, 40 minutos. A live, para quem não sabe, foi na própria plataforma do X, do Elon. O Elon Musk falou que o comportamento do Trump, depois do atentado que ele sofreu, de fazer aquela foto épica lá, enfim, esse comportamento do Trump de não recuar após uma clara tentativa de assassinato, fez o Elon Musk publicamente definir o seu apoio ao Trump. Bom, agora aqui são duas notícias importantes. 45% do fornecimento de Bitcoin não se moveu há 6 meses. Isso quer dizer que, como eu já vim trazendo para vocês, as baleias estão acumulando. Tá? No mês passado, a gente teve mais de 23 bilhões de dólares em acumulação no mundo cripto, se movendo, 23 bilhões de dólares se movendo de
uma exchange para uma carteira privada. Isso mostra um claro sinal de que a grande maioria das baleias não querem vender. E esses 45% do fornecimento do Bitcoin não estão se movendo há 6 meses, ou seja, eles continuam em carteiras privadas ou em exchange, e mostrando que não pretendem vender, tá? Eu acho que nesse momento é muito provável que a nossa pressão vendedora esteja diminuindo, porque muita gente já tem sido liquidado nessa região, tá? E é o mesmo pensamento que eu sigo para quando o preço vier estressar novamente aqui a região de 70 mil dólares. Eu acho que apesar da gente enfrentar uma pressão vendedora aqui, novamente na região de 70 a 73, não será tão alta quanto a gente enfrentou aqui no último dia 29 de julho, quando a gente enfrentou aqui dessas vezes, tá? Quem tinha que vender Bitcoin, na sua grande maioria, já vendeu. Então, as pessoas acumularam novamente o Bitcoin depois desses toques e agora vão tentar segurar para levar o Bitcoin para patamares mais altos, tudo bem? Enquanto isso, nesse momento, o volume de Bitcoin tem subido, a gente tem apresentado volumes compradores, porque o Bitcoin está em fase de acumulação, como eu acabei de mostrar para vocês aqui. Porém, um outro pedaço joga um risco de pressão, porque a gente recentemente, nos últimos 2 dias, a gente viu 1,7 bilhão de dólares, não é um valor tão expressivo quanto os 23 bilhões que foram acumulados no mês passado, mas os bitcoins que estavam inativos se moveram, tá? Quer dizer que vão vender? Não, pelo contrário, pode-se interpretar de que eles moveram esses bitcoins ou para a carteira privada para acumular um pouco mais, ou os que colocaram exchange para se preparar para o bull run, para se preparar para quando o Bitcoin bater aí os 100 mil dólares, a gente vai apresentar uma pressão, a gente vai ter uma pressão de venda forte ali na casa dos 100 a 111, 109 mil dólares. Então esses bitcoins podem ter se movido para esse momento, não para agora, tá? Mas isso já cria um alerta no mercado, um risco de pressão no mercado, mantém o nosso fear and greed lá no medo, porque na verdade foram 29 mil bitcoins que estavam inativos que se moveram, tudo bem? Basicamente é essa o macro cenário do dia de hoje, tá? Ao meu ponto de vista, continua sendo um momento para acumulação de altcoins de boa octanagem, porque quando a dominância do Bitcoin cair, a gente vai ver altcoins triplicando de capital, multiplicando por 10, por 20, por 30 vezes, tá? Então, é importante vocês estarem bem posicionados nesse momento, façam suas análises e se posicionem de maneira responsável no mercado. Vou ficando por aqui. Bons trades!